Muito boa tarde a todos. Estamos num painel assim, num formato menos formal. Sou a Leida Aguiar, diretora dos museus desde o ano passado. Sou formada em Antropologia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Estou no Instituto de Património Cultural desde 2012, 2014, enquanto antropóloga, e entrei na área da museologia, que não tenho começado a adquirir alguma experiência, não é, técnica, desde 2014. Tenho participado em várias exposições, enquanto coordenadora do Museu Etnográfico da Praia, o Museu do Campo de Concentração de Tarrafal, coordenadora técnica e responsável do Museu do Sal, na Ilha do Sal, enquanto responsável pelas exposições existentes atuais. Aqui para iniciar, o Museu do Campo de Concentração de Tarrafal, não é? Que estamos aqui neste monumento, neste sítio patrimonial, foi classificado enquanto Património Nacional em 2006 e encontra-se inscrito na lista indicativa da Unesco desde 2013, e essa lista foi atualizada em 2016. Em 2000 foi inaugurado o museu, não com o nome de Museu de Campo de Concentração de Tarrafal, que seria assim chamado, renominado de Museu de Campo de Concentração de Tarrafal, em 2016, mas quando a sua inauguração foi denominado por Museu da Resistência. É um espaço, como se pode ver aqui, é um espaço coletivo, não é? Transnacional. Falar do Campo de Concentração de Tarrafal não é falar apenas de Cabo Verde, mas sim falar primeiramente de Portugal, falar de Angola, falar da Guiné e falar, sim, também de Cabo Verde. É um espaço transnacional que pretende preservar, valorizar e divulgar todo este património, toda esta memória histórica de dois períodos, não é? De 1934 a 56, como já sabemos, o período fascista, e depois um período anticolonialista que os presos estiveram aqui detidos de 62 a 74. O museu tem passado por diferentes fases de musealização e sempre com o intuito, com o objetivo de retratar, preservar toda essa história, toda essa memória e vivências das pessoas que estiveram aqui presas. Dos nossos, ainda que temos aqui os nossos presos, antigos presos cabo-verdianos e de outras nacionalidades. A sua primeira fase, da inauguração, em 2000, num financiamento pela Secretaria de Estado de Cooperação Portuguesa, o museu tinha apenas uma sala vou adiantar aqui para poderem ver, uma pequena sala de exposição que retratava, a primeira exposição foi instalada na Secretaria do Campo, não sei se visualmente conseguem ver, que fica logo à entrada, e aí tinha uma exposição que retratava, sobretudo, a primeira fase do campo, 34 a 56, onde estava exposta toda o porquê da criação do campo de concentração, do Tarrafal e todas estas memórias, não é? Os rostos da primeira fase, ou seja, a primeira fase, a fase dos presos portugueses. Numa segunda fase de musealização aqui, foi em 2009, na sequência do primeiro simpósio internacional de Tarrafal, em que nas celas, nos pavilhões, onde estavam presos os guineenses, os guineenses e os angolanos, serviam então da sala para exposição. Na sala da Guiné tínhamos uma exposição que era, não tenho aqui fotografias. Na sala da Guiné tínhamos uma exposição que retratava essa primeira fase do campo, ou seja, a exposição foi retirada da Secretaria e foi uma exposição, a exposição foi recolocada na sala dos presos guineenses, uma exposição organizada pela Fundação Mário Soares. Na sala ao lado, no pavilhão da Guiné, de Angola, peço perdão, tínhamos uma exposição que abordava a segunda fase
do campo, de 62 a 74. Numa terceira fase, em 2016, tentou-se, através do Ministério da Cultura, das Indústrias Criativas, através do Instituto de Património Cultural, fazer a musealização em sítio de todo o campo, com a criação de um circuito. Porque, normalmente, nós, quando falamos aqui do museu, ou propriamente dito do campo, as pessoas não associam a ala dos anexos, a ala onde residiam os guardas, os enfermeiros, por aí adiante. As pessoas associam o campo simplesmente aqui ao complexo prisional, mas nós aqui não podemos separar estes dois espaços, duas alas. Temos, sim, o campo não se resume, o perímetro do campo não se resume apenas ao complexo prisional, mas temos, sim, uma ala que servia de serviço ao campo, e temos depois o complexo prisional. Em 2016 tentou-se, estamos ainda num processo que é um dos desafios maiores que temos, tentou-se iniciou-se esse processo de musealização com um circuito, com a criação de um circuito que começaria de guardas, logo à entrada do campo, mesmo ao pé da estrada, com um circuito, uma pedonal, que faria depois a ligação entre a secretaria, a casa do enfermeiro, ou seja, ligar toda a ala externa e chegaria aqui ao complexo prisional. Ou seja, tinha toda uma abordagem com painéis informativos em que a pessoa entraria logo no campo e conheceria o porquê da construção do campo. Em cada edifício estava sinalizado a contextualização, apresentámos a contextualização do edifício, para que é que servia. Por exemplo, o edifício da enfermaria era a casa dos enfermeiros, no edifício a secretaria, para que é que servia a secretaria, era onde chegavam os correios, as cartas e tudo enquanto, e eram censuradas, era onde passava, onde era feita toda a triagem antes de se entrar ao complexo prisional. Então tentou-se a reabilitação desses edifícios, uma reabilitação mais da parte externa, com a construção desse circuito, dessa pedonal, que facilitasse também um bocadinho a acessibilidade de algumas pessoas. E tentou-se, é um trabalho, é um desafio enorme, não é? Um desafio maior que temos e que ainda não está em construção, que é tentar integrar, envolver toda essa comunidade residente nesses anexos. Temos aqui, por exemplo, uma parte do circuito, mas fez-se a criação de todo um circuito que ligasse todos esses anexos. Numa quarta fase, já em 2014, em 2021, fez-se uma reabilitação, o Ministério da Cultura, através do Instituto de Património Cultural, fez uma reabilitação de todo o complexo prisional no âmbito do programa PRA, o programa do Governo de reabilitação, requalificação e acessibilidade. Aqui focou-se sobretudo no complexo prisional, reabilitou-se nós, o Instituto, reabilitámos todos os edifícios do campo, já na parte prisional, entramos com a questão da acessibilidade, que era mais complicado. Aqui uma pessoa que portadora, não é, de deficiência física, que anda na cadeira de rodas, já pode, de uma certa forma, entrar pelo campo, pelo museu, e fazer aqui um circuito visitável. Já temos um circuito, uma pedonal, aqui na parte, na entrada, no complexo prisional. E, em termos mais de museográfico, mais expográfico, apresentámos uma nova narrativa em que, a cada edifício, tentámos levar o conteúdo sobre o seu uso inicial. Por exemplo, nas celas de Guiné, Angola e Cabo Verde, foram as celas onde estiveram os presos angolanos, levámos a informação dessas nacionalidades, dessas pessoas, desses presos. Ou seja, tentámos levar os rostos, porque nós aqui, em termos de museu, não temos muitas peças, não podemos falar de objetos, porque há muita escassez, temos 3 ou 4 peças, objetos, mas tentámos trabalhar mais a questão dos rostos,
Falar do campo de concentração é, sobretudo, falar dessas pessoas que aqui estiveram presas, é falar desses rostos. Então, temos as fotografias dessas pessoas e temos, numa forma mais interativa, os vídeos, não é? Os filmes, os documentários, não só a fotografia, mas ouvir as vozes desses antigos presos e estamos ainda num processo de construção. A ideia é tentar que este museu seja mais interativo, mais dinâmico, mais moderno, mas nunca deixar essa parte de preservação dessas memórias, destes rostos. Começámos com uma... Passei logo para as celas, mas antes tínhamos uma pequena abordagem na Casa da Guarda. Aqui na Casa da Guarda o que fizemos foi, na altura da construção, os edifícios como nós vemos agora não são edifícios como estavam na primeira fase do campo. Então, na Casa da Guarda tentámos levar a informação a respeito da primeira fase, o porquê da criação do campo, a contextualização histórica e falar, sobretudo, levar os nomes da primeira fase do campo, os rostos, os objetos, os nomes dos antigos presos, dos presos portugueses e uma réplica da frigideira. Para além da parte dos testemunhos dos antigos presos, fizemos também a revitalização da biblioteca, porque, como sabemos, a biblioteca, o campo tinha uma biblioteca, os presos tinham esse luxo, não é? Que achavam que era um luxo, de lhes dar acesso a alguns livros. Livros esses, muitos deles censurados. Então, aqui a ideia foi mesmo trazer conteúdo para a biblioteca, mostrar, apresentar alguns livros que foram censurados na altura, alguns livros aos quais de caráter filosófico, social, político, romances, por aí diante, em que os presos não podiam ter acesso. Então, mostrar, fazer uma pequena exposição sobre alguns títulos e ter depois uma parte em que a própria comunidade local, as pessoas, os visitantes, pudessem pesquisar, investigar e ler. Então, temos essa parte da biblioteca, temos também depois as celas disciplinares, tentou-se, ou seja, levar informações para todas estes edifícios, essas estruturas. Para além dessa parte mais museográfica, expográfica, temos depois ações educativas, as quais pretendemos, sobretudo, dar um enfoque na valorização do próprio campo. Ações essas como, por exemplo, a recolha de depoimentos, de preservação das memórias dos antigos presos. Já fizemos várias recolhas, temos aqui, por exemplo, alguns testemunhos, como o Sr. Arlindo, o Sr. Luís, em que já fizemos recolha desses depoimentos para que possamos ter um arquivo, não é? Posterior. Fizemos com angolanos também que visitaram o campo, ou seja, aproveitar sempre essas oportunidades para que possamos salvaguardar esse património vivo que ainda temos e que esperemos ter ainda por longos anos. Para além dessas recolhas, temos visitas orientadas, visitas temáticas, visitas com a comunidade estudantil, que vai desde do ensino básico, o ensino preparatório, até a um ensino universitário. Temos atividades de sensibilização com a comunidade, anualmente nas férias de verão, férias também de Natal e Páscoa. Tentamos aqui envolver as crianças da comunidade para que não fiquem sem ocupação nos tempos livres, envolver aqui as crianças em que foram feitas várias fazemos sempre colónias de férias, não apenas aqui no campo, mas também dar a essas crianças a oportunidade de saírem um bocadinho da sua residência, irem, por exemplo, conhecerem outros museus, outros espaços culturais, outras estruturas museológicas da Ilha de Santiago, como por exemplo, Sítio Histórico, Cidade Velha, ou seja, essas crianças durante 15 dias ou um mês ficam ocupadas com
com atividades culturais, atividades de lazer, por aí adiante. Trabalhar não só com crianças, mas também envolver os próprios pais, a própria comunidade. Também foram feitas, temos vindo a fazer algumas atividades culturais, não é? Como concertos intimistas, exposições temporárias e, para culminar, com um pequeno centro interpretativo sobre a resistência e resiliência, no pavilhão aqui ao lado. Não sei se alguns já tiveram a oportunidade de conhecer, mas se não tiveram, deixamos aqui o convite, que é um projeto do Arquivo Nacional, que imediatamente o IPC abraçou, não é? E o Ministério da Cultura. Temos aqui uma exposição que retrata um bocadinho as outras manifestações, as outras formas de resistência do país de Cabo Verde, desde Batuco em português, à Tabanca, mas também mostrar essa resiliência do povo cabo-verdiano, não é? Pelas adversidades que passou, como por exemplo a fome e a seca no século XX. Para terminar apenas, para passar à Aida, informo aqui que também, acho que a maioria já sabe, não é que o museu, o Instituto de Património Cultural tem sob sua tutela 11 estruturas museológicas pelo país, desde o norte a sul do arquipélago, e o Museu de Campo de Concentração é a estrutura mais visitável, a estrutura museológica mais visitável do país. No ano passado tivemos cerca de 33 mil visitantes, aproximadamente 34 mil visitantes, e o museu teve cerca de 13 mil visitantes, ou seja, 38% dos visitantes a nível nacional, o que é um bom sinal. Isso tudo devido ao seu peso, não é? À sua carga simbólica, mas também à sua própria localização, estar aqui no Tarrafal, que é a zona com as melhores praias, não é? Da ilha de Santiago.